como eu já tinha antecipado, hoje no BDL damos início então à série de entrevistas com os candidatos à prefeitura da cidade capelista, a cidade de Antonina. E já nesse primeiro dia, e foi feito um sorteio para poder definir então os candidatos, a ordem dos candidatos que participariam dessa série de entrevistas, já nesse primeiro dia eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o candidato pelo PDT, Davi Couto, que participa então do Bom Dia Litoral. E a primeira pergunta que eu faço, candidato, muito bom dia, seja bem-vindo, é referente à saúde. Na cidade de Antonina, tivemos então uma situação da dengue que acabou impactando diretamente muitas vidas. Tivemos, infelizmente, óbitos registrados pela doença em Antonina. Se você foi escolhido pelo povo de Antonina para ser o gestor municipal pelos próximos 4 anos, o que o senhor vai fazer para poder combater a dengue na cidade? Candidato, o senhor tem 10 minutos para responder a essa e outras perguntas. Obrigado, Pierre. Agradeço pela oportunidade, TVC. Deixo um bom dia também para a comunidade de Antonina, do litoral do Paraná. Bom, a questão da saúde relacionada à dengue especificamente, a gente sabe que é um problema ligado às questões ambientais, climáticas, que são globais, né? O aquecimento global, o desmatamento, a questão do saneamento básico, mas também questões locais de organização, gestão, de prevenção, né, a esses problemas, né? A gente acredita que a questão da saúde pública envolve um trabalho preventivo muito mais reforçado, junto aos agentes comunitários de saúde, junto ao trabalho educativo, junto à população, que envolve a gestão de resíduos da cidade, né? E envolve também um trabalho de conscientização da população. Eu sou um professor, né? O PDT é um partido historicamente ligado à pauta da educação e a gente traz a educação como uma pauta que se liga a todas as outras pautas, porque a gente pode ter medidas paliativas para atender imediatamente problemas, mas a gente precisa sempre pensar preventivamente sobre os assuntos e isso envolve um fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde, uma maior participação da comunidade nos processos de decisão, né? Então eu vejo que a questão da dengue tem a ver com essa questão de prevenção. E de modo geral, entendo que a saúde de Antonina, assim como muitas do litoral, há uma carência nos bairros, nas comunidades mais distantes, né? A gente vê a necessidade de se priorizar uma gestão que seja mais descentralizada, que leve atendimentos para as comunidades mais distantes, por exemplo, a comunidade da zona rural, que tem carências imensas, né? Então a gente começaria buscando recursos para estabelecimento de uma UPA, por exemplo, na zona rural para atender toda a comunidade, até o próprio município de Guaraqueçaba, que é próximo, né? E um foco muito importante na questão da saúde mental. A gente saiu da pandemia já com problemas muito sérios ligados à saúde mental. Eu vejo isso na juventude, vejo isso na minha classe, nos professores. E creio que o trabalho também preventivo, mas também com profissionais capacitados, aumenta o número de psicólogos e preventivo, né, não só psiquiatras, então prever é melhor do que remediar, é mais barato, traz mais bem-estar para a população. Então a saúde está ligada também a políticas de bem-estar, a políticas de lazer, de esporte, de bem viver, como a gente gosta de dizer. Professor, o senhor é da área de educação e o tema que a gente vai abordar agora é exatamente esse, educação. Você acredita que é preciso trabalhar de forma ainda mais unificada a educação da rede municipal de ensino com a rede estadual para se impactar menos essa transição dos alunos que saem da rede municipal e vão para a rede estadual? E também acredita que através de mais investimentos em escolas da rede municipal vai ser possível então levar acesso à educação para muitas pessoas da cidade de Antonina? Sim, a questão da educação, ela no nosso governo, ela é prioridade, né? A gente não apenas investe o mínimo, como a gente busca investir mais, porque ela vai estar ligada à qualidade da formação individual das pessoas, né? Uma formação ligada aos conhecimentos, mas também a experimentação do corpo, a experimentação de si mesmo, né? No mundo. Que vem desde as crianças na creche, na verdade antes disso até com as mães, né? No trabalho preventivo, de cuidado, de apoio às mães. Eu vejo que a Antonina tem essa carência de creches, né? E também a gente defende que haja uma maior pluralidade de pedagogias no ensino municipal.
Hoje existem diversos modelos e formatos pedagógicos com resultados diversos, né, bons, e a gente entende que a participação da comunidade na construção dessa política educacional do município é essencial. Então, a parcerias com universidades, né, com trazer melhores formações para os professores, né, um trabalho de integração, como você citou, entre município e estado, ela se dá pela prefeitura, né, a partir daquilo que o município prevê. Então, isso envolve uma relação de cidadania, né, de acesso a direitos, como, por exemplo, a educação ambiental, que tem a ver com o tema que a gente está falando, mas também uma qualificação, pensando a juventude e a sua qualificação tanto para a entrada no mercado de trabalho como no autoconhecimento das suas vocações. Então, para que o jovem chegue aos 17 anos em condições de escolher uma carreira, de acessar essa carreira, ele precisa ter experimentado diversas formas de conhecimento, de esportes, de lazer, para que ele se sinta mais seguro na sua escolha. Então, a formação da educação municipal e estadual, elas têm que estar ligadas à formação humana, cidadã e voltada também para o mercado de trabalho. No que diz respeito ao meio ambiente, como trabalhar a conservação ambiental nos dias atuais? Veja, o meio ambiente, no litoral, ele muitas vezes é tido como um tabu, como um entrave ao desenvolvimento da cidade. E isso não é mais uma realidade, né? O nosso litoral, ele tem uma vocação para a sustentabilidade. Agora, a gente não pode não só não negar isso, mas a gente precisa entender que hoje há um incentivo, incentivo em termos de pesquisa e de política pública que colocam a sustentabilidade no coração da economia. É um problema global, o aquecimento global. As crises climáticas estão aí, a gente está sentindo na pele, no calor, nas enchentes, nos deslizamentos, nas epidemias. Então, mas isso não é só, a gente não precisa pensar no meio ambiente só em termos de qualidade de vida e proteção, mas sim como um meio até para o desenvolvimento social e econômico da cidade, né? Antonina é uma cidade que recebe um dos maiores ICMS ecológicos do litoral, mas precisa desenvolver também o que a gente chama de bioeconomia, que é essa economia ligada às características ambientais do município, a biodiversidade, né? A fauna, a flora, ao turismo de base comunitária, ao turismo de natureza, o turismo de aventura, o cicloturismo. Então, é possível a gente ter desenvolvimento econômico, é possível gerar emprego, é possível ter indústrias, mas elas têm que estar atualizadas com a legislação e a gente não precisa inventar roda, porque as boas práticas estão à nossa disposição em vários municípios, em vários países, basta que a gente se informe, traga o debate de uma forma ampla, junto com comunidade, com especialistas, né? É muito importante isso, para que a gente construa um projeto de futuro para Antonina, de desenvolvimento alinhado à sustentabilidade. A sustentabilidade é a nossa vocação, aqui no litoral e Antonina principalmente. No que diz respeito à infraestrutura, quais as suas propostas nesse segmento, tendo em vista que Antonina é uma cidade que tem os seus desafios, Antonina é muito próxima a outra cidade que é Morretes, tem uma comunidade rural também muito importante, não só no que diz respeito à economia, mas até mesmo o dia a dia da cidade capelista. Como trabalhar a infraestrutura sem necessariamente impactar diretamente, negativamente, eu digo, a vida dos cidadãos de Antonina? Veja, para mim, eu vejo que o coração da infraestrutura é o transporte, é a mobilidade. A economia, ela é trânsito de mercadorias, né, trânsito de recursos, e a gente precisa efetivar a mobilidade no nosso município interligado com os outros municípios do litoral. Antonina e Guaraqueçaba, hoje, infelizmente, estão isoladas, né, principalmente porque estão na ponta, né, dos ramais, não estão no trajeto. Então, por exemplo, a estrada que vai para Guaraqueçaba, que é um grande motivo de isolamento, não é verdade que são os órgãos ambientais que entravam esse desenvolvimento, a pavimentação dessa estrada. O que falta é a efetividade da política pública do governo do estado para fazer isso. Então, nesse sentido, eu vejo que Antonina, Morretes e Guaraqueçaba precisam se integrar, entender como um território, né, e que precisa, nesse território, promover um alto trânsito de pessoas, para que as pessoas possam acessar emprego,
qualificação profissional, universidade, mas também consumo, né, que a gente possa, o turista de Antonina possa ir até Guaraqueçaba, possa até Morretes, ir até a praia, voltar. Então, eu vejo que a mobilidade está no coração da infraestrutura. Não só a pavimentação, mas o incentivo à tarifa zero, por exemplo, que é um bom exemplo, integrado ao litoral. Eu tenho certeza que se o litoral todo estiver integrado pelo transporte público eficiente, com mais linhas, mais horários, o serviço melhor e barato e gratuito, a economia do litoral como um todo vai girar, né? Candidato, a gente tem 20 segundos para falar sobre turismo. Você acredita que a cidade de Antonina, por ser uma cidade com esse viés turístico, precisa trabalhar de uma forma ainda mais efetiva nesse assunto? Com certeza, principalmente qualificação para a população local, né? A gente precisa fomentar o turismo de base comunitária, o turismo de natureza, o cicloturismo, mas essa infraestrutura, essa organização Candidato, tem que ser... Desculpa te interromper, o tempo de 10 minutos, ele já finalizou. O senhor agora tem 2 minutos para considerações finais. Vou dar uma ênfase nessa resposta, que é um tema muito importante para a gente, né? E encerro. O turismo de base... A gente diz que o turismo bom é aquele turismo que é bom para quem mora no local. E ele precisa ser protagonizado por quem é de lá. Então, todos os moradores da zona rural de Antonina, do Portinho, lá da Ponta da Pita, conhecem aquela região como ninguém. A cultura de Antonina é muito rica, né? As histórias de Antonina são muito ricas. Então, esse é o nosso grande produto. Mas para que isso seja de fato, né, o turismo seja de fato uma indústria de fomento, de crescimento, ela precisa de qualificação, infraestrutura, formação para as pessoas. Não adianta só a gente chamar turista, a gente precisa estruturar as pessoas de Antonina para promover o turismo na cidade. Bom, então, fazendo as nossas considerações, né, agradecer ao Pierre, agradecer à TVCI, agradecer a oportunidade de estar aqui falando para os moradores de Antonina e dizer que nós do PDT temos um projeto novo para Antonina, um projeto de mudança, um projeto que tem a população e a participação da população no seu coração, porque a gente entende que há uma crise de representatividade. E a mudança, ela é sadia e necessária, mas ela não deve ser feita apenas por mudar, uma rotatividade das mesmas pessoas no poder. O nosso grupo é um grupo muito diverso, com pessoas jovens, com pessoas de várias idades, com atuações em diferentes áreas da cidade, né? E a gente tem condições hoje de, junto com a população, construir uma cidade que seja para todos. Então, a participação, a educação e a qualificação como um motor para a geração de emprego, tendo a sustentabilidade e a mobilidade como temas principais, vão trazer Antonina para o seu eixo, para o futuro promissor. Isso é um compromisso com a cidade. Candidato, muitíssimo obrigado pela participação aqui no Bom Dia Litoral. Boa sorte, então, nas eleições 2024 e até mais. Obrigado.